Vamos falar rapidinho sobre os chatos do movimento espírita e também sobre os que verdadeiramente querem estudar a ciência espírita. Aqui eu estou classificando de chatos justamente aqueles que não conhecem a ciência espírita e que se colocam na atitude de criticar, que apenas veem a superfície do espiritismo, que nunca se dedicaram ao estudo realmente importante das obras de Kardec, o estudo aprofundado das revistas espíritas e que então passam a elaborar pensamentos baseados nas opiniões que colhem do movimento espírita. Natural que isso aconteça enquanto a gente não tem acesso ao conhecimento. Mas desde que esse conhecimento se faz acessível, a pessoa que não se dedica a estudá-lo mostra apenas apego. E como lidar com elas? Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1861, no artigo Organização do Espiritismo, fala sobre questões importantíssimas que eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Leiam esse artigo inteiro, ele é muito importante, demonstra muita coisa importante. Depois de vocês lerem, inclusive, venham aqui e comentem, vai ser muito legal a gente falar sobre ele. A gente está, inclusive, elaborando um estudo específico sobre esse tema. Kardec, logo no começo, fala das pessoas que se sentem isoladas nesse estudo. Eu tenho certeza que muitos de vocês que me acompanham também se sentem dessa maneira. Eu também já me senti assim. E hoje, olha só que interessante, eu estou aqui isolado na minha casa, né? Num ambiente distante de muitas outras pessoas que estudam conosco, que estudam a Revista Espírita semanalmente. Nós temos no nosso grupo pessoas do Sul, pessoas do Rio Grande do Norte, pessoas de Pernambuco, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de um monte de lugares. E é muito interessante como a gente se conecta como se fôssemos família. Eles são muito familiares para mim, são pessoas que eu prezo, que eu gosto, mesmo pessoas que acabaram de chegar no grupo e que eu sinto essa vontade verdadeira de estudar o Espiritismo. E esse estudo em grupo é muito importante, porque a gente dialoga, a gente não fica simplesmente criando construções sobre o nosso próprio entendimento. A gente tem que fazer esse diálogo. E para você que se sente sozinho aí, a gente já chega no assunto dos chatos novamente, Kardec dá algumas dicas muito importantes nesse artigo. Vejam só. Quanto ao que devem fazer, é muito simples. A princípio, podem trabalhar por conta própria e compenetrar-se da doutrina de leitura, pela leitura e meditação das obras especiais. Quanto mais se aprofundarem, mais verdades consoladoras descobrirão, confirmadas pela razão. Em seu isolamento, devem julgar-se felizes por terem sido os primeiros favorecidos. Mas, se limitassem a colher na doutrina uma satisfação pessoal, seria uma espécie de egoísmo. Em razão de sua própria posição, têm uma bela e importante missão a cumprir, a de espalhar luz ao seu redor. Um parênteses aqui, fica aí uma crítica àqueles que vêm falar que porque a pessoa está estudando e está só falando, ela não está fazendo bem. Blé. Bom, vamos continuar. Os que aceitarem essa missão e não se deixarem deter pelas dificuldades serão largamente recompensados pelo sucesso e pela satisfação de haver feito uma coisa útil. Sem dúvida, encontrarão oposição. Serão motivo da troça e dos sarcasmos dos incrédulos, e mesmo da malevolência das pessoas interessadas em combater a doutrina. Mas onde estaria o mérito se não houvesse obstáculos a vencer? Assim, aos que fossem detidos pelo medo pueril, do que diriam, nada temos a dizer, nenhum conselho a dar. Mas aos que têm a coragem de sua opinião, e os que estão acima das mesquinhas considerações mundanas, diremos que o que tem a fazer se limita a falar abertamente do Espiritismo, sem afetação, como de uma coisa muito simples e natural, sem pregá-la e, sobretudo, sem buscar nem forçar convicções, nem fazer prosélitos a todo custo. O Espiritismo não deve ser imposto. Vence a ele porque dele se necessita, e porque ele dá o que não dão outras filosofias. Convém mesmo não entrar em explicações com os incrédulos obstinados, pois seria dar-lhes muita importância e levá-los a pensar que se depende deles. O esforço que se façam para atraí-los afastam-nos, e, por amor próprio, eles resistem na sua oposição. Eis porque é inútil perder tempo com eles. Quando a necessidade se fizer sentir, virão por si mesmos. Enquanto se espera, é preciso deixá-los tranquilos, satisfeitos no seu ceticismo, que, acreditem, muitas vezes lhes pesa mais do que eles gostariam de deixar transparecer, porque, por mais que digam em contrário,
A ideia do nada após a morte tem algo de mais apavorante, de mais pungente que a própria morte. Aqui Kardec está falando principalmente daqueles críticos que não querem acreditar, não querem se dar ao exercício do raciocínio que leve às conclusões do Espiritismo. Nós precisamos lembrar também de todos aqueles que, mesmo de dentro do movimento espírita, agem dessa maneira, agem criticando sem saber, sem nunca terem estudado o Espiritismo, sem terem se dedicado a tudo isso. E o que eu tenho feito com relação a eles? Em média, 3 tentativas. Normalmente a pessoa vem com pedras nas mãos ou vem com várias opiniões pré-formadas e é fácil perceber que elas já têm a sua decisão tomada, elas não querem estudar. Mas mesmo assim eu respondo, eu digo, procure em tal lugar, leia tal coisa, está lá. Mas aí é aquele negócio, né? A pessoa realmente ela não quer fazer. Se ela quisesse, ela iria atrás. Aí ela responde de novo falando de mais opiniões pessoais, né? De mais coisas tiradas da cabeça dela ou das opiniões dos outros, e ela demonstra que ela realmente não quer conversar. Então, em média, 3 tentativas. A pessoa está realmente fechada no mundinho dela, eu simplesmente ou passo a ignorar, ou chego ao ponto de bloquear a pessoa, porque ela realmente não tem nenhuma intenção de colaborar. Para terminar, ao lado dos trocistas, aqueles que zombam, se encontraram pessoas que perguntarão: o que é isso? Ou seja, as pessoas que questionam, elas querem saber. Esforce-se então em satisfazê-las proporcionando-lhes explicações conforme as disposições que neles encontrar. Quando se fala do espiritismo em geral, é preciso considerar as palavras que se pronunciam como grãos lançados a esmo. Muitos caem nas pedras e nada produzem, mas se um único tiver caído em terra fértil, considere-se felizes. Cultive-o e fique certo de que essa planta, frutificando, terá renovos. Ou seja, é a planta que dá frutos. E eu fico muito feliz de verdade, porque tem muita terra fértil aqui. De verdade, tem muita gente aqui que prepara o seu terreno, que faz a árvore crescer e que vai dar frutos. E é isso que eu sempre digo. Apliquem-se ao estudo e deem frutos. E façam isso que Kardec está falando aqui. A humanidade está carente desse conhecimento, está carente dessa filosofia, com consequências morais. E quanto aos chatos, isso eu estou aprendendo. As pessoas que não se aplicam ao espiritismo, mas que querem ver falar de tudo, julgar o trabalho alheio, julgar a vida alheia, julgar o esforço de quem faz tudo isso aqui que Kardec está falando como se fosse besteira e o importante é ficar dando sopinha na rua, só isso basta. Essas pessoas, deixemos elas de lado. Não adianta, e elas virão no dia em que elas mesmas perceberem, seja agora, seja daqui a 500 anos. Agora, elas têm todas as condições para poderem aprender, mas elas não querem. Talvez daqui a sei lá quanto tempo elas queiram, e aí vai saber a dificuldade que elas vão enfrentar para fazer todo esse esforço.